Olá! E então, esse livro aqui, ele é bom? Hoje a gente vai falar desse livro aqui, Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis, que é o maior de todos os escritores no Brasil. Eu me apaixonei por Machado quando morei em São Paulo em 98. Assim que eu cheguei, assim, no Arriar das Malas, eu já saí para dar uma volta na Paulista e lá fui direto para uma livraria onde eu comprei o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e ali eu me apaixonei por Machado, pela construção das frases, pelo aquele estilo de aforismo que ele usa. O livro é incrível e Machado é o maior de todos. Enfim, Dom Casmurro, ele é um livro da escola literária realista, mas ele fala de um romance que existiu entre Bento, que no início ele é chamado de Bentinho, e Capitu. Então, eles são um casal que já na infância eles começam a se encantar, na adolescência eles descobrem o amor e eles conduzem essa história e querem se casar, só que Bentinho ele se depara com a força, vamos dizer assim, da mãe dele, Dona Glória, que não quer que quer, aliás, que ele seja padre, que ele vá para o seminário. Ele não quer ir para o seminário e ao invés dele confrontar a mãe ou tentar conversar com a mãe sobre isso, ele chama um rapaz chamado José Dias, que faz o papel de um agregado na família, para ajudar ele, para falar com a mãe. E aí, Dona Glória, ela não gosta de Capitu. Na história ela não gosta. E José Dias também, que é esse agregado da família, ele também não gosta. E aí José Dias, ele dá uma buzinada no ouvido de Bento e fala que Capitu é uma cigana oblíqua e dissimulada. E o que seria isso, uma cigana oblíqua e dissimulada? Naquela época do século XIX, que é a época do romance, ser chamado de cigana era uma coisa pejorativa, era preconceituoso. Cigana é como se fosse uma mulher sedutora. Esse oblíqua que eles falam é uma pessoa que olha enviesado, de lado, então passa essa sensação de alguém que engana. E dissimulado a gente sabe que tem a ver com manipuladora. Então foi um comentário extremamente negativo que não só entrou na cabeça ali de Bento, como eu considero que ele infectou Bento, porque lá adiante na história ele vai retomar isso que foi plantado ali no ouvido dele. Dona Glória, que é a mãe dele, ela tenta, né, levar Bento para o seminário. E aí, Bento, com a ajuda desse José Dias, ele consegue se desvencilhar disso. Ele consegue, isso inclusive tem uma promessa por trás. Esse querer dela, que ele vá para o seminário, tem um querer por trás. E ele consegue, através de José Dias, convencer a mãe de que o seminário não é para ele. José Dias, inclusive, faz isso por ele porque ele tem um interesse por trás disso. Não é de graça, não. Ele vislumbra uma ida para a Europa e faz essa manobra. E então Bento consegue se casar com Capitu. Dona Glória, ela não gostava de Capitu no livro. Mas Capitu aos poucos vai conquistando, vai indo na casa dela todos os dias, vai servindo isso diariamente e aí consegue conquistar. Então Capitu de fato ama Bentinho, ela quer casar e eles se casam. Eles se casam e Capitu, ela tem uma melhor amiga chamada Sancha. Essa Sancha se casa com o melhor amigo de Bento, cujo nome é Escobar. Escobar já é um amigo que ele conquistou lá no seminário. Então, Sancha se casa com Escobar e tem uma filha que eles colocam o nome de Capitu. Com Sancha e Escobar, eles acabam fazendo um quatro a par. Eles andam sempre juntos, os dois casais. E depois que Sancha tem um filho dela, o tempo passa e Capitu consegue engravidar. E aí tem um menino, e o nome do menino é Ezequiel. Com o passar dos anos, o que acontece? Escobar morre. Sancha vai para. Se muda de cidade. E aí, a meu ver, é quando começa
quando o Bentinho começa a adoecer. Aí, nesse ponto do livro, ele já está sendo chamado de Bento Santiago. Ele começa a adoecer mentalmente. Ele cria uma paranoia na cabeça dele de que Capitu teve um filho não dele, e sim de Escobar. O cara começa a entrar nessa doença mental e a coisa vai escalando e vai tomando conta dele e ele chega ao ponto de querer tentar o suicídio. Ele compra veneno para fazer isso. Só que depois o filho entra no gabinete dele, ele se atrapalha, o café tá ali com o veneno dentro, ele acaba desistindo. Desiste de se matar. Só que ele pega o menino, o filho, e Capitu despacha para a Suíça. Eles ficam lá, Capitu sente falta dele, pede para ele ir lá vê-los. Ele não vai. Aliás, ele chega aí à Suíça, só que ele não vê nem Capitu nem o menino. Aí o que acontece? Capitu morre. O menino fica lá sozinho, retorna para o Brasil, já adulto, e aí procura o pai. Procura Bento. Bento não supera a doença dele, recebe o filho e não toca, não reconhece como filho. E aí o que acontece? O menino depois de um tempo morre e Bento fica sendo a única pessoa viva, porque José Dias a essa altura já está morto, a mãe e todos os parentes dele, e ele cada vez mais taciturno, cada vez mais ensimismado, cada vez mais casmurro na sua doença mental e fica sozinho, deprimido nessa história que ele mesmo criou. Então, a história, ela me pega duas vezes. Então, o primeiro ponto que essa história me pega é, número 1, essa história do agregado de de José Dias. José Dias que infectou Bento. Porque quando Escobar morre, que ele fica sozinho, ele começa a ter essa paranoia. Então, ele retoma essa história que Escobar plantou na cabeça dele. Esse é o gatilho que ele começa a adoecer. Então, esse comportamento de José Dias me lembra muito uma música de Elton John que ele fez para John Lennon quando John Lennon morreu. John Lennon, ele era um cara brilhante que o mundo inteiro admirava John Lennon. E de repente um atirador vai e ceifa a vida dele. Então, nessa música que Elton John fez para ele, o nome é Empty Garden, que é Jardim Vazio, onde John Lennon, metaforicamente, seria o jardineiro. E nessa música tem uma frase que diz assim: It's funny how an insect can damage. It's funny how one insect can damage so much grain. É engraçado como um único inseto pode prejudicar uma plantação inteira, tantos grãos. Então, esse inseto, que na verdade seria esse atirador, ele consegue destruir toda a plantação. Então, o mundo fica órfão de John Lennon por causa de uma bala. E o mesmo acontece com o Bentinho. Ele acaba ficando órfão do amor dele por Capitu, porque Capitu era o mundo dele, por conta de um de uma maldade que José Dias faz, de um comentário maldoso que acaba mudando a vida dele. O segundo ponto é sobre Capitu. Capitu, nessa história, ela me lembra muito Maria Madalena, que foi condenada sem poder se defender. Porque, veja, Bentinho, ele não, quando ele começa a entrar na paranoia dele, ele não senta com a mulher, não conversa, não confronta, percebe que é o mesmo comportamento que ele teve com a mãe. Quem resolve o problema dele com a mãe é José Dias. Ele usa José Dias para resolver o problema. Ele não conversa com a mãe. Com o Capitu também ele não conversa, ele não confronta, ele não enfrenta, ele cria uma história na cabeça dele sem prova e vai em frente. Então a gente não sabe a versão de Capitu, ela não se defende, ela é apenas condenada.
Ele, inclusive, é o narrador do livro. Ele é Bento, ele é o Dom Casmurro em si mesmado, taciturno, o livro inteiro. Então, ele acaba sendo vítima dessa história. Então, no fim das contas, o livro, ele não é somente um livro sobre traição. O livro, ele é uma história sobre a omissão de uma pessoa, de um homem, né? Que ele adoece mentalmente e, e é incrível porque Machado, ali no século XIX, ele consegue ter essa discussão sobre saúde mental. E é importante a gente perceber que a falta de diálogo de Bento e a sua falta de, vamos dizer assim, a sua incapacidade de lidar com as inseguranças dele, ele é totalmente mordido pelo dente do ciúme a história inteira. Então, essas duas coisas combinadas, a falta de diálogo e a incapacidade de lidar com a insegurança, acaba destruindo o relacionamento dele, leva a relação dele à ruína. Então, vamos ficar atento a isso.